Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe. Você ajuda o canal sempre a abranger o maior número possível de pessoas para que sejam também beneficiadas com o conteúdo do canal. Hoje, tentando responder uma das perguntas mais comuns. Por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? A Bíblia católica tem 7 livros a mais? Bom, então vamos responder claramente. Não, a Bíblia católica não tem 7 livros a mais. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Mas por que aconteceu isso? E antes de mais nada, quero deixar bem claro. Eu quero apresentar para você, de uma forma histórica, ainda que concisa, não é uma aula sobre Bíblia, mas é um vídeo explicativo, mas respeitando todas as religiões. Meu objetivo aqui não é desrespeitar nenhuma religião, até porque quem me conhece sabe que eu não acho isso nem gentil e também nem necessário. Nós não podemos desrespeitar ninguém, só quero apresentar para vocês como ao longo da história foi se formando a Bíblia. Bíblia significa coleção de livros, e esses livros que foram escritos nasceram de tradições orais. Em nossa vida também, quantas histórias nós ouvimos? E quantas vezes nós paramos para escrever essa história? Não é sempre, né? Então, quando a gente coloca no papel, perpetua, ou quando a gente assina um documento, aquilo fica perpetuado, aquilo fica registrado. Com a Bíblia também ocorreu o mesmo processo. Algumas histórias, tradições orais, e atenção, quando eu digo histórias, não estou dizendo que não são verdadeiras. Eu digo histórias, sim, de processo histórico, com H maiúsculo. Muitas dessas tradições orais foram passadas ali no papel. Só que a Bíblia, ela não nasceu assim, pronta, bonitinha. Eu estou usando uma edição da Bíblia e eu posso muito bem usar uma edição com zíper, eu posso pegar uma edição de capa mais bonita, uma de capa mais simples. Eu tenho vários tipos de Bíblia que estão ali sendo ofertadas para mim nas livrarias, em qualquer lugar que venda Bíblias. Mas a Bíblia não nasceu pronta. Vamos compreender. Quais são as duas colunas que formam a Bíblia? O Antigo, também chamado por alguns teólogos de Primeiro Testamento, e o Novo, também chamado por alguns teólogos de Segundo Testamento. Basicamente, a Bíblia do Antigo Testamento refere-se tudo à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que é passado, ou seja, antes da vinda de Nosso Senhor, e o Novo, o Segundo Testamento, é depois da vinda de Nosso Senhor, inclusive contando como se deu a sua vinda e a posteridade, a ação da igreja que se coloca em caminho para evangelizar. O problema está na formação dos livros do Antigo Testamento. Eles foram escritos originalmente em hebraico, mas alguns livros foram escritos em grego. E alguns livros escritos em hebraico tiveram alguns acréscimos em grego. Então, esses livros são chamados pela Igreja Católica de deuterocanônicos. Vamos compreender. O que é deutero? Significa segundo. E o cânon, ele rege quais são os livros considerados sagrados. Vamos lá. Até na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, no século I, nós tínhamos à disposição dos apóstolos uma Bíblia de tradução grega chamada Septuaginta, também conhecida como a Bíblia dos 70. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu na comunidade judaica, ele certamente falava o hebraico, muito provavelmente deveria conhecer grego e possivelmente latim. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus e também no processo histórico em que se encontrava, devia conhecer muito bem o grego e possivelmente o latim. Na época de Nosso Senhor, quando ele deu essa ordem para os discípulos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, ele deu essa missão. E como era aquele mundo de então, do século I? Hoje, qual é a língua mais falada no planeta? É o inglês. Naquela época, a língua mais universal era o grego.
E é natural, é normal que os apóstolos utilizassem a língua grega para se comunicar, para pregar. Tanto é, veja bem interessante, tanto é o que comprova que o Novo Testamento inteiro, todo ele, foi escrito em grego. Então, no Antigo Testamento, os judeus, aliás, não todos, uma parte de um grupo judaico achou que aqueles livros que estavam escritos em grego do Antigo Testamento não eram livros inspirados por Deus, não eram livros canônicos. E eles excluíram esses livros. Inclusive, também excluíram os trechos que estavam em grego desses livros. Mas os apóstolos utilizavam a Septuaginta para pregar. Tanto é que você, fazendo exegese, acompanhando as traduções das Bíblias, a origem dos textos, não é difícil você perceber que os ensinamentos dos apóstolos se baseavam principalmente na Septuaginta, uma Bíblia que no século I já estava à disposição para que os apóstolos pregassem. Pois bem, e assim foi. O cânon da Bíblia, ou seja, quais livros deveriam entrar ou não, quais livros seriam inspirados por Deus. O cânon da Bíblia só foi definido totalmente por volta do século IV. Muitos livros quase entraram para a Bíblia. Então, quem é que decidiu esse livro é sagrado, esse livro não é sagrado? Quem decidiu isso foi a igreja. Foram os santos padres. No século IV, você já tem registrado na história a presença de concílios que definiram quais eram os livros inspirados por Deus. E o que esses concílios diziam? Que os livros inspirados por Deus incluíam os 7 livros escritos em grego, os chamados livros deuterocanônicos. Por quê? Os livros escritos em hebraico não tinham dúvidas, eram inspirados por Deus, canônicos. Os livros do Novo Testamento, todos eles escritos em grego, canônicos também. E a igreja, também em sua tradição, inclusive baseada até na Septuaginta, definiu que os livros, os 7 livros escritos em grego do Antigo Testamento, também eram deuterocanônicos, também eram inspirados por Deus. Ocorre que, depois com a Reforma Protestante, quando houve uma ruptura entre a Igreja Católica e, principalmente, Lutero, no século XVI, e depois outros protestantes também ao longo da história foram aderindo ao modo de pensar de Lutero, depois dessa ruptura da unidade, lembrando que também houve um grande cisma do Oriente no século XI. Sim, é verdade. Mas, de uma forma geral, no Ocidente, essa grande ruptura se deu no século XVI. Alguns protestantes fizeram da seguinte forma: não aceitaram, assim como os judeus, não aceitaram os livros escritos em grego. Começaram a achar que esses livros, e assim denominaram tais livros de apócrifos. E a Igreja Católica manteve esses mesmos livros como estavam ali no primeiro século, na Septuaginta, na Bíblia dos 70. Bem, então você vai perceber que não é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. A Bíblia Católica possui 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia Protestante exclui 7 livros do Antigo Testamento, inclusive porque estavam escritos também em grego. Eles não aceitavam, como os primeiros, aquele grupo de judeus, não eram todos os judeus, mas um grupo de judeus não aceitava tais livros porque estavam escritos em grego. Eu espero que você tenha compreendido e hoje também esclarecido. Nós sabemos que é possível ler a Bíblia, não precisa ter medo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não caiu pronta. Ela foi se formando pouco a pouco. Quem definiu quais livros entrariam no cânon bíblico, por exemplo, existem livros apócrifos, Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, mas a igreja definiu com os santos padres, já nos primeiros séculos, que tais livros continham escritos que não
estavam de acordo com a nossa fé. Escritos que muitas vezes iam contra a fé genuína dos apóstolos. Então a igreja não deixou que esses livros entrassem para o cânon bíblico. E nós devemos, sim, aos primeiros padres, portanto, a Igreja Católica, a formação da Bíblia. Então, existe essa diferença? Existe. E você que tem a Bíblia católica, sabe que você tem ali no Antigo Testamento também esses 7 livros que originalmente estavam presentes na Septuaginta, já no século I. A Bíblia protestante excluiu esses mesmos 7 livros. É isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, seu joinha, ative o sininho para as notificações e fique por dentro de todos os vídeos que logo serão lançados. Deus te abençoe. Salve Maria!